Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. E nós começamos falando do Atlético pelo Shopping Diamond Mall. Vocês sabem que na terça-feira aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo, onde foi aprovado o orçamento para a próxima temporada, mas também foi colocado em discussão pela primeira vez, ainda vão acontecer outras reuniões, a venda de parte do Shopping Diamond Mall, que o Atlético ainda detém, Atlético, né? Então, vamos primeiro chamar o presidente Sérgio Coelho, que ele vai explicar aí essa proposta de venda do restante que o clube tem do Shopping Diamond Mall. Se o Atlético vende esse patrimônio e pague as dívidas com financeiras, com outros credores, nós estaremos economizando de juros anualmente 45 a 50 milhões referente a essa dívida que a gente consegue pagar com a venda do shopping. Em contrapartida, o shopping tem dado uma receita, um lucro para o Atlético anual de menos de 10 milhões. Concluindo, o Atlético recebe de aluguel do shopping por ano 10 e gasta 45 a 50 pagando juros de dívidas que poderiam ser pagas com a venda desse ativo. É interessante isso que o presidente fala, né? E ele explica mais ou menos, lembrando que tudo passa pelo conselho. Daqui a pouco a gente tem Rubens Menin para ouvir, Ricardo Guimarães, o Renato Salvador também. Mas, Fernando, é mais ou menos isso mesmo? Ou seja, você ficaria livre de juros altíssimos e poderia reduzir essa dívida? É isso que eles estão tentando convencer os conselheiros? Exatamente isso, né? O Atlético, como o próprio presidente falou, tem uma dívida absurda só de juros anuais, né? De 45 a 50 milhões e recebe 10 milhões do shopping. Então, eu acho que vai ser a tendência natural o Atlético negociar esses 49% que ele ainda possui da metade, né, do shopping com quem comprou os 51%. Eu acho que vai ser natural e o Atlético abater. Na minha opinião, né, se eu fosse conselheiro do clube, eu acho que seria uma boa, pensando no futuro. Você deixa de pagar 50 milhões de juros por ano, né? E aí a gente está falando só de juros, né? A gente não está falando da dívida real. Então é uma dívida que não acaba. Todo ano você está pagando 50 milhões e ela não diminui. Então o Atlético vendendo essa parte do shopping seria menos uma dor de cabeça, né? Pelo menos tranquilizaria o clube, pelo menos para focar na dívida real, naquela dívida robusta, né? Que ultrapassa R$1 bilhão. Então vamos ouvir agora o Rubens Menin, que é o conselheiro grande benemérito do clube e é um dos 4 R's aí, né, que a gente costuma dizer, um dos mecenas. Ele disse que o Atlético tem pessoas muito capacitadas para realizar essa possível negociação aí, obviamente, e já mostraram pra gente muito sérios, né? Nesse sentido de estar organizando uma possível venda do shopping. A gente está com algum probleminha com o Sérgio? Então vamos lá, primeiro com o Ricardo Guimarães, que também vê esse momento propício para a venda. E olha, ele explica motivos bem interessantes. Vamos conferir. O shopping, quando nós construímos o shopping, o Atlético construiu o shopping, foi uma decisão acertadíssima. Quero aproveitar, parabenizar para a diretoria, para os diretores que fizeram o negócio, foi ótimo na história do Atlético. O Atlético ganhou muito com isso, o shopping valorizou muito, foi um ótimo empreendimento, um ótimo investimento econômico, ganhamos bastante, mas as coisas mudam, né? As coisas mudam, as coisas evoluem. Também não quero entrar nessa análise, mas o mundo hoje é um mundo diferente, agora tem muito comércio digital, comércio online, né, que concorre. Então,
talvez tenha ficado um pouco mais arriscado e pode ser um bom momento, sim, de vender o shopping. Pode ser isso, né, Fernando? E o que o ex-presidente Ricardo Guimarães fala é uma verdade, né? Hoje você tem o comércio online, né? A gente mesmo, quanta coisa a gente compra e não vai, né? No shopping, não vai na loja física. A pandemia também acelerou todo esse processo, né? E talvez seja um momento interessante se fazer isso antes que haja uma transformação muito grande em termos de sociedade, e aí realmente você não vai ter vendas em grande número no que diz respeito à parte física, né? E sim pela internet. Exatamente, né? O espaço hoje de shopping, né? Nem é tanta venda, né? É mais um espaço de lazer, né? Para a família ir ao cinema, comer alguma coisa, porque para comprar mesmo, realmente as pessoas hoje não estão saindo de casa, né? Já compram pela internet mesmo, né? A era digital chegou com tudo, e até nessa questão comercial. Então eu acho que o momento também para se fazer esse tipo de venda nesses valores que o Atlético almeja, eu acho que o momento é agora, né? E o Atlético tem por trás também uma das maiores consultorias do mundo, né? Que é a Ernst Young. Se ela referenda essa negociação atualmente, então eu acho que o Atlético está bem respaldado, né? Está bem garantido com relação a isso. Então vamos sim agora sim ouvir o Rubens Menin, esse conselheiro grande benemérito do clube, e claro, o grande mecenas do Atlético, também falando sobre isso. Ele disse que o Atlético tem pessoas muito sérias para conduzir tudo isso. Se for um negócio bacana, como foi feita a primeira metade, que foi para fazer a arena, que graças a Deus deu certo, a responsabilidade muito grande, está dando certo. Se for para fazer um negócio de altíssimo nível, conduzida pela diretoria executiva, hoje são dois profissionais de muito bom nível, que são o Sérgio Coelho e o Zé Maurício, vocês sabem disso. Com apoio, viu, doutor Castelar, do Conselho. O Conselho é a entidade maior do Atlético. Nada pode ser feito sem passar pelo Conselho. Eu estou falando que eu sou favorável, mas não é que fazer um negócio assim, de forma atabalhoada. Então, o Rubens Menin falando sobre isso, e acho que isso também é um ponto importante, né, Fernando Martins e Miguel? Mais do que comprovada a seriedade com que o presidente Sérgio Coelho gere o Atlético, né, a forma como ele faz isso, com mais os 4 R's, enfim. Então é uma garantia de que isso que vai acontecer, ou seja, uma possível futura venda do restante que o Atlético tem do Diamond Mall, ele vai ser feito não a toque de caixa, como ele falou, mas com uma coisa pensada, uma coisa analisada por todo mundo que está dentro dessa administração, né? Exatamente, né? O Atlético hoje, né, já há algum ano, né, já desde o ano passado já vem sendo gerido como empresa, né? Desde a entrada desses 4 mecenas, o Atlético já tem todos os setores definidos, e realmente ele trabalha como uma empresa, né? Com o fluxo de caixa, com planejamento na questão de saída e chegada de jogadores, né, na saída de chegada de recursos, de receitas, enfim. Então, é uma questão natural. É aquilo que a gente já vinha falando, né, Edmara? A tendência realmente vai ser a venda desse shopping. Se eles já estão começando já a tratar desse assunto, é porque desde lá de trás essa questão já vem sendo tomada, já desenhada e preparada para fazer essa venda, né? Isso é questão natural. O Roberto tinha trazido ontem que alguns conselheiros antigos, né, que são mais apegados aí à questão patrimonial, e realmente para você se desfazer um patrimônio para pagar a dívida, nunca é recomendado, né? Só em último caso. Mas eu acho que atualmente o Atlético com a construção de um estádio, né? O Atlético tá chegando mais um patrimônio no clube e se desfazendo de outro para pagar dívidas emergenciais. Eu acho que nesse caso, e ainda mais como está sendo feito, né, como está sendo bem pensado e bem estruturado, eu acho que a tendência é que faça esse negócio o quanto antes. E toda vez que se fala, né, Fernando, nessa questão de venda de patrimônio, é normal que haja um certo receio dos conselheiros e tudo, porque a gente já viu tanto acontecer isso no futebol brasileiro, né? Você vendeu o patrimônio todo do clube, de repente o clube não tem mais nada, né? Tem vários exemplos aí, então eu acho que esse receio é normal. Normal, totalmente normal,
porque é um ponto valioso ali, né? No local mais valioso de Belo Horizonte, um shopping que realmente tem até história, né? O Atlético tem até história ali naquele terreno, mas a modernidade ela pede, né? E até a sobrevivência do clube também pede, né? Para que nesse sentido, esse patrimônio do Atlético seja o Atlético, eu ia falar abrir mão, né? Não é abrir mão, mas na verdade transformar esse patrimônio em redução de um problema que vem se arrastando há muitos anos, né? Se a gente for analisar, o Atlético é o clube que mais deve no futebol brasileiro. Apesar da entrada dos mecenas, dos investidores, né? O Atlético tem uma marca muito forte, mas não podemos negar que foi o primeiro ano, o Atlético vai fechar o primeiro ano nos últimos 10 anos em encerrar a temporada pagando 13º e não devendo nenhum salário a nenhum funcionário e jogador. Isso é muito importante. Então, acho que passa por aí, passa nesse equilíbrio financeiro e tem que vender. Na minha opinião, tem que vender. O torcedor que tiver em dúvida, leia melhor sobre isso, né? Se acompanhe os noticiários, né? Acompanhe com os conselheiros, os próprios conselheiros também tentem se inteirar de tudo, porque também quem está gerindo o clube também conhece do negócio, né, Edmar? Com certeza. Então, para finalizar, vamos ouvir o Renato Salvador, que é outro aí dos mecenas do clube, né? Que também vê com bons olhos a venda do shopping. Então vai chegar um determinado momento, o seguinte, nós vamos ter um time de alto nível para continuar andando, para continuar disputando os títulos. Vamos. Para isso eu vou ter que abrir mão de patrimônio. E o patrimônio que nós temos com maior liquidez hoje é o shopping. Como disse o Ricardo, ele teve uma grande importância, né, no passado, né, foi muito importante, mas é trocar um patrimônio para resolver um problema grave que nós temos. Né? É isso que a gente vem falando por aqui, é resolver um problema, a questão dos juros e tudo mais. Aí o pessoal pode falar, mas o Atlético, né? Ele ganhou 3 dos 4 títulos que disputou esse ano, né? Só não ficou com a Libertadores. E o montante entre as gratificações e tudo dos campeonatos, o Atlético chegou a ganhar 145 milhões de reais com a temporada. Então, além de vencedora, foi uma temporada também financeiramente muito boa para o Atlético. Mas é como o Fernando disse, você tem salário para pagar, 13º, uma série de coisas, e o Atlético esse ano fica livre disso, ou seja, não tem nada atrasado, conseguiu colocar tudo em dia. E claro, para você fazer um time em condições de continuar disputando na ponta, né, em alto nível, as competições que o Atlético tem pela frente, é necessário fazer alguns sacrifícios e, sem dúvida nenhuma, a venda do Daimo talvez possa ser o menor de todos. Você entende assim, Fernando? Eu entendo assim, entendo perfeitamente assim. Eu sou até um pouco mais radical, eu tenho até uma opinião um pouco popular nesse sentido, que o Atlético, além do shopping, né, ele tem aquela sede que também vale milhões, onde está situada a sede administrativa, a parte administrativa do clube, a sala de troféus e tudo mais, a loja do Galo, inclusive, e ali vale milhões. Na minha opinião, quando o estádio estiver pronto, o Atlético leva tudo para o estádio, a parte administrativa, claro, a sala de troféus, e vende também aquilo ali, né? Porque também já é um ativo muito importante, abate a dívida. O Atlético começando uma nova era com um estádio que vai ser muito rentável, mas que também demanda despesa, né? Tem que pensar em tudo isso. Então, quanto mais aporte financeiro, não só de mecenas, mas aporte financeiro com a questão estrutural, com a questão patrimonial que o clube tem, eu acho muito importante o Atlético começar a pensar nisso também, já com o advento aí da Arena MRV. É isso então, tá o Atlético aí, isso vem movimentando aí desde a reunião, lembrando que vão acontecer outros encontros aí para que os conselheiros possam ser mais bem informados ainda dessa situação e da possível venda de parte aí, a parte restante, né, que o Atlético tem do Diamond Mall.